Saudamos a todos com a paz do Senhor. Hoje nós estamos meditando o Evangelho segundo Mateus no capítulo 27, do verso 35 ao 37. O nosso tema, a crucificação de Jesus. O texto bíblico nos diz assim: depois de o crucificarem, dividiram as roupas dele, tirando sortes, e sentando-se, vigiavam-no ali. Por cima de sua cabeça colocaram por escrito a acusação feita contra ele: este é Jesus, o Rei dos Judeus. Meus amados, no lugar chamado Gólgota, que significa lugar da caveira, Cristo foi crucificado. A crucificação provavelmente foi o modo mais cruel, humilhante e vergonhoso que os romanos utilizaram para executarem insurgentes contra o Império Romano e condenar escravos naquela época. Era um tipo de morte lenta e que causava um terrível sofrimento, uma vez que as mãos ou os pulsos eram pregados numa viga horizontal de madeira com grandes cravos de metal e depois amarrados em torno da viga para aumentar a sustentação. Já os pés eram pregados numa viga vertical, com cravos que transpassavam os calcanhares e ficavam apoiados numa pequena tábua. Todos esses ferimentos causavam enorme dor e muito sangramento no condenado. Além disso, a posição em que a pessoa era crucificada, a debilidade de seu corpo devido aos espancamentos anteriores e a força da gravidade causava uma grande dificuldade para o sentenciado respirar. Já a falta de ar provocava movimentos involuntários nas pernas do crucificado no intuito de suportar o próprio corpo, que por sua vez eram impedidos pelos cravos nos calcanhares, fazendo com que as dores aumentassem exponencialmente. Adicionada a tudo isso, o réu sofria enormes dores de cabeça e sede extrema. O condenado permanecia na cruz até que o seu organismo não resistisse mais e ele morresse por asfixia. Porém, como isso poderia demorar dias, em muitos casos, para acelerar o processo de asfixia, as pernas do crucificado eram quebradas, aumentando ainda mais o seu sofrimento. Antes de ser crucificado, o condenado era despido e suas vestes repartidas entre os carrascos para depois ser pregado na cruz. Foi o que aconteceu com o Messias. A Escritura revela que suas vestes foram sorteadas entre os soldados romanos para ver quem ficaria com elas, cumprindo assim literalmente a profecia do Salmo 22, verso 18. Eles repartiram entre si as minhas roupas e fazem sorteio da minha túnica. Por último, em cima da cabeça de Jesus, colocaram uma placa com a inscrição da acusação que os líderes religiosos fizeram contra ele, nomeando seu crime: este é Jesus, o Rei dos Judeus. Enquanto toda essa inimaginável humilhação e sofrimento aconteciam, ao invés de gemer, gritar de dor, se revoltar contra os seus algozes ou amaldiçoá-los, o nosso Senhor e Salvador reagia de forma amorosa, pacífica e misericordiosa, intercedendo fervorosamente ao Pai para que os perdoasse por sua ignorância. Eles não faziam ideia do mal que estavam causando a si próprio ao assassinar o autor da vida. Lucas 23, 34 diz assim: Jesus disse: Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que estão fazendo. Meus amados, o texto em apreço nos dá uma pequena ideia de quão bom e misericordioso é o nosso Senhor para com as nossas vidas, pecadores que nada merecemos. Que Deus assim nos abençoe em mais esse dia de meditarmos na sua palavra.